Olá, está no ar uma vez mais o episódio Bíblia Aberta, um episódio muito especial. Estamos a falar sobre o Êxodo, é um livro muito interessante e sobretudo que fundamenta a nossa fé, e o próprio nome indica Bíblia Aberta porque queremos realmente abrir a Bíblia e retirar dela lições importantes para a nossa vida. É muito importante que esteja desse lado e nós contamos consigo, por isso, se precisar de buscar a sua Bíblia, pode fazê-lo agora e juntar-se a nós naquilo que é o estudo aprofundado da Palavra de Deus. Pode assistir ao nosso programa através de 3 plataformas diferentes, poderá fazê-lo através da sua televisão, no canal 186 da MEL, poderá fazê-lo também através da Novo Tempo, do YouTube da Novo Tempo Portugal, ou ainda através da Rádio Clube de Sintra em 91.2 FM da Grande Lisboa, ou digitalmente através de todo o mundo. É um importante, não é o meio que escolha, o importante é estarmos juntos. Muitos cristãos pensam que aquele que decide seguir a Deus só terá facilidades, sucesso e prosperidade. No entanto, hoje vamos ver que não é necessariamente assim. Moisés e Arão, que foram chamados por Deus para retirar o povo do Egito e levá-lo para a Terra Prometida, tiveram um início difícil, mas ainda assim Deus continua e estará sempre ao leme de tudo. O salmista, no Salmo 23, disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Apesar das dificuldades que podemos atravessar neste mundo, e assim Arão e Moisés atravessaram, o que é certo é que Deus está no controle e no leme de todas as coisas. Para nos ajudar nesta temática tão especial, falando do Êxodo e sobretudo deste início difícil que o povo atravessou, temos connosco a pastora Ortelinda. Bem-vinda, Ortelinda. Bom dia a ti e a todos os que nos acompanham. Muito bem, já é um prazer continuar contigo. Estiveste connosco 2 episódios e este é o 3º. Bem-vinda. Também o pastor Ruben dos Santos. Bem-vindo, Ruben. Olá a todos. É muito importante também a tua presença e obrigado por ela. E temos connosco Moisés. Moisés está connosco neste episódio e no próximo episódio. Já estiveste connosco noutras temporadas, instrutor bíblico, professor das verdades bíblicas, já há muitos anos. Obrigado pelo teu contributo. É um prazer estar convosco. Muito bem. Vamos, sem mais delongas, falar sobre o início difícil que Moisés e Arão atravessaram e, sobretudo, também o povo, não é? E eu vou começar talvez com o Ruben. Ruben, eu vou ler aqui um texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 5, verso 1. Êxodo 5, 1. E depois far-te-ei uma pergunta para podermos começar, digamos assim, esta aventura de hoje. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Então, uma da forma como realmente Deus pediu a Moisés e a Arão foi para que eles fossem ao Faraó e dissessem a Faraó para que o Faraó pudesse deixar o povo de Israel sair para ir celebrar no deserto. Eu vou ler mais 2 passagens para nós depois fazermos aqui uma ponte entre elas. O livro de Salmo, capítulo 119, verso 46, que diz: também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. É uma passagem interessante que fala que Deus estará connosco também quando se testemunha perante os reis. E em Mateus capítulo 10, verso 18, nós temos aqui uma outra passagem bíblica para ajudar-nos a compreender esta pergunta, que diz: e sereis até conduzida à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Então Deus envia uma exigência a Faraó: deixa-me o povo ir. Podemos relacionar este momento com a mensagem destes 2 textos? Sim, nós temos aqui algo muito interessante, que é o facto de Deus fazer uma exigência ao governador do Egito, o Faraó, não é? A potência máxima daquela região e daquele tempo, também daquela época. E vemos então que Deus chama Moisés. Moisés tem também a ajuda do seu irmão Arão. E parece que eles vão entrar como hebreus no palácio e fazer uma exigência ao Faraó. Mas é interessante que aqui a mensagem que Deus dá
a Faraó seria: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E isto é muito curioso, porque muitas das vezes nós pensamos que a religião e a expressão da nossa fé é algo que nos restringe, que nos oprime, que nos dá uma série de regras, uma série de normas para seguir, mas aqui Deus diz que a religião que Ele quer instituir no povo é a religião de celebração e de festa no deserto. E isto é muito interessante, porque muitas das vezes nós parece que ficamos mais relacionados com os atos exteriores da religião, associados à nossa fé e às nossas crenças, e vemos que Deus diz que quer que o povo possa ser libertado para celebrar uma festa no deserto. Este é um primeiro ponto que me chamou a atenção neste discurso do próprio Deus. Depois vemos aqui duas personagens, dois irmãos, a ir junto de Faraó, e vemos claramente um confronto entre o reino de Deus e os poderes do mundo, uma vez que o próprio Faraó se auto-intitulava como um deus, à parte de todo o panteão de deuses que tinha o mundo egípcio. Vemos que ele mesmo se via a si como um deus, o que parece que é uma afronta de Moisés e Arão a chegar junto de um Deus, a dizer que assim diz o Senhor Deus de Israel, liberta o meu povo. Obviamente que vemos que o Faraó não reconhece a Deus, até pergunta, e seguramente vamos ver isso daqui a nada, quem é o Senhor para que deixe libertar o povo. No entanto, vemos aqui algo muito interessante que tem a ver com o facto de Moisés e Arão serem porta-vozes de Deus. E aqui nós relacionamos com os textos que tu leste. Aqui nós podemos até personificar um pouco nestas pessoas o grande conflito. Porque nós temos de um lado Moisés, aquele que vai ser o libertador, não é? Que simboliza, poderíamos dizer, o próprio Cristo, que um dia que quer libertar-nos do pecado. E depois temos o Faraó, que é um símbolo, digamos assim, do inimigo de Deus. E aqui temos estas duas forças, não é? O bem e o mal, o grande conflito entre Deus de um lado e Satanás do outro, aqui também personificado nestas pessoas. Sim, temos forças opostas. O próprio nome de Moisés, Moshe, quer dizer tirado. À parte de ele ser tirado das águas, também acabou por tirar o povo de Israel também da escravatura, que simbolicamente também significa o pecado. Mas vemos aqui então que há duas forças. Moisés é porta-voz de Deus, juntamente com o seu irmão, e é precisamente algo que aparece depois no livro de Salmos, que tu leste, que diz que, neste caso, o sujeito poético daqui deste salmo, que falará dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei, e foi algo que se passou claramente com Moisés. Depois, também era um presságio e uma antecipação do desafio que Jesus lançou aos seus discípulos, de que por causa da sua fé, por causa de Jesus Cristo, seriam levados à presença de governadores e de reis, e portanto nós temos aqui uma espécie de níveis que acontecem quando nós aceitamos o chamado de Deus e quando nos relacionamos com Deus. É o próprio chamado de sair da escravidão, e neste caso da escravatura do pecado, adorar livremente. E podemos colocar os ingredientes de celebrar uma festa para que a nossa espiritualidade seja realmente uma celebração, e depois testemunhar. Porque depois de nós conhecermos Deus, de aceitarmos o seu chamado, de vivermos uma experiência livre com Ele, de desfrute, obviamente que nós vamos testemunhar e vamos ser chamados a testemunhar, e vamos ter a oportunidade de o fazer para que mais pessoas possam também conhecer o Deus que liberta da escravatura. É interessante também que Deus diga: liberta o meu povo para que vá fazer uma festa. Porque a festa não fazia parte da vida dos escravos. Era justo que eles pudessem sair para fazer uma festa espiritual de celebrar o seu Deus, não é? Sim, esta festa também celebrava a libertação, não é? Ou seja, o povo saía para ser liberto, ou ser liberto, eles celebrariam,
digamos assim, eles agradeceriam a Deus com uma festa. Nós sabemos que é a Pessá, não é? A Páscoa, que simboliza esta libertação do povo, mas também a libertação, mais tarde, não é? Jesus vai falar da libertação do próprio pecado, não é? Porque eles, no fundo, eles estavam escravizados no Egito, eles precisavam realmente de se libertar para poder agradecer a Deus, para poder celebrar esta festa ao Senhor. No deserto, não é? Não poderia ser ali. Aliás, há um estudo muito interessante que Faraó quer impedir que Moisés e Arão saiam, não é? Quando Faraó deixa Moisés e o povo saírem, mas ele diz, olha, vão perto, não é? Não se cheguem muito longe, fiquem aqui nas imediações. E depois tentem impedir que vão as crianças para que o povo pudesse voltar. Então, Deus tinha dito claramente, é para o deserto que eles têm que ir, ou seja, eles têm que sair mesmo do Egito. Não podem ficar à beira do Egito, senão qualquer dificuldade voltam ao Egito, né? Eles têm que sair do Egito e ir para a terra prometida. Hortelinda, no versículo 2, Faraó vai responder a esta exigência, digamos assim, de Moisés, que diz, deixa o meu povo ir, não é? Foi Deus através de Moisés. Mas agora Faraó vai dizer, mas quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Ou seja, é um Deus que eu não conheço, não é? Como é que nós podemos explicar que Deus tenha enviado Moisés e, consequentemente, também Arão a Faraó, sabendo que ele não conhecia o Senhor? Será que Deus pode operar aqui um milagre e libertar o povo? Bom, Deus opera muitos milagres, não é? E Deus pode operar todos os milagres que Ele achar que são necessários, mas não podemos esquecer que Deus não age com os homens nem como déspota, nem como mágico, não é? Deus age com os homens dentro da história e segundo as leis da história, não é? E intervém milagrosamente quando Ele acha que é absolutamente necessário. Com os crentes e com os descrentes, Deus age connosco como agentes morais, livres, que podem e devem fazer escolhas e tomar decisões. E é isso que o Faraó é para Deus. Em primeiro lugar, é um homem que tem uma responsabilidade muito grande, como disse, Ruben era o rei do maior império daquele tempo, portanto era a pessoa mais importante naquele tempo, mas ele tinha a responsabilidade de tomar decisões e Deus chama-o a tomar essa decisão. É verdade que Deus diz, deixa ir o meu povo, é uma ordem, mas apesar de tudo, deixa-lhe a liberdade de ele dizer sim ou não. Não é? E podemos dizer que, na realidade, a reação inicial do Faraó, se nós nos pusermos nos sapatos de Faraó, ela é absolutamente normal. E é verdade que ele não conhecia este Deus. Até o povo de Israel não o conhecia, ou mal o conhecia. Todas as experiências de Abraão, de Isaac e de Jacob ficaram-lhe na memória, mas que se esbateram com os séculos, portanto, de escravidão. Assim, através de Moisés, eu acho que isto é muito bonito, através de Moisés, Deus vai fazer, e desta libertação, Deus vai fazer uma dupla revelação. Deus vai se revelar ao Faraó e aos egípcios, através do livramento que vai fazer ao povo de Israel, e vai-se libertar, vai-se revelar a Israel através da sua intervenção poderosa junto do Faraó e, portanto, dos egípcios. Portanto, eu acho que isso é maravilhoso, porque é uma revelação que Deus fez naquele tempo e continua a fazer ainda hoje, através de nós. Deus continua-se a falar do Êxodo. Então Deus não trata os egípcios como casos perdidos, nem como gente perdida, a deitar fora. Para Deus é gente ignorante sobre ele, não é? E isso mostra o amor de Deus. Deus que é bom, justo e misericordioso, como dirá o apóstolo Paulo na primeira epístola a Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem, incluindo os egípcios de ontem e os egípcios de hoje, não é? Não esqueçamos nunca que Deus escolhe Israel, o seu projeto menor, porque Ele ama a humanidade, que é o seu projeto maior, que é aqui representada também, representa o reino do mal, como vocês disseram, mas representa a humanidade, daqueles que não conhecem a Deus. Então o Senhor vai escolher Israel para poder atingir todos os outros que realmente ainda não o tinham conhecimento. Há um acontecimento que eu acho muito interessante, muitos séculos mais tarde, no ministério de Jesus, em que Jesus se dirige a Jerusalém e tem que passar por Samaria, que é uma terra maldita, segundo os judeus, com pessoas que estão fora da aliança, portanto,
como egípcias, não é? E que essas pessoas decidem não aceitar Jesus, não é? Porque ele tem ares de quem vai para Jerusalém. E havia esta rivalidade religiosa. E então Tiago e João, não sei como é que eles o fariam, mas eles propõem a Jesus: queres que façamos descer fogo do céu e que os consuma? Aí Jesus, que é Deus feito homem, ficou perplexo e disse: ó homens, não sabeis de que espírito sois. Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. E esta é sempre a motivação, a intenção e a ação de Deus. É salvar mesmo os egípcios, mesmo Faraó. Eles não puderam compreender na altura, mas Deus vai trabalhar com Israel para que através de Israel eles venham a compreender. Portanto, podemos dizer que é esta ausência reiterada de receptividade da parte do Faraó, não é? Que diz precisamente isto, não é? Quem é o Senhor? Não conheço o Senhor, nem deixarei ir a Israel. E que se vai radicalizando cada vez mais, que vai ser uma confrontação, como disse o Rubem, entre Deus e realmente os poderes deste mundo. Mas a libertação dos hebreus não implica para Deus a rejeição dos egípcios. Ao investir em Israel, Deus está investindo em toda a humanidade. Sim, e chamou a atenção algumas coisas que a Ordelinda disse, mas é interessante que Deus nunca muda de postura. Quem muda de postura são os receptores da mensagem de Deus, porque uns séculos antes, não muitos, mas alguns, Deus também abençoou o Egito por causa de José, como governador de toda a nação do Egito, mas, e o texto bíblico é claro, mudando-se Faraó, que não conhecia, não tinha relação com José, não tinha experimentado também o Deus de José, vemos que o rumo de todo o governo do Egito começa a ser anti o Deus de Israel, não é? E vê-se que a postura, quem muda, são os egípcios, não Deus. Exatamente. Não Deus. E aqui é que nós vamos agora vou pedir ao Moisés para responder aqui a uma pergunta, e esta pergunta de Moisés é que vai, no fundo, mostrar o início difícil que Moisés e Arão tiveram. Nós temos o Moisés aqui em pessoa. Moisés aqui, temos aqui Moisés. É verdade. Porque no versículo 6 até ao versículo 9 diz: portanto, deu ordem Faraó naqueles dias aos exatores do povo e aos oficiais, dizendo: daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que ocupem e não confiem em palavras mentirosas. Aqui, ou seja, aquilo que Moisés e Arão pensavam que ia ser, que Faraó deixaria o povo sair, ainda agravou mais o povo, não é? Portanto, aqui mostra um início difícil que o povo de Israel teve, não é? Acredito que no tempo de José fez a diferença, porque o Faraó conhecia o Deus de José através de José, não é? Que deu o testemunho. Provavelmente aqui este Faraó não o conhecia, porque não tivemos assim uma personagem tão destacada como José, não é? Para mostrar o Deus verdadeiro. Ou pelo caráter do próprio Faraó. Ou o caráter do Faraó, que se considerava Deus, não é? E que vai agora aqui impor ao povo ainda mais agravo sobre aquilo que eles já tinham, não é? Moisés, será que a resposta que nós vemos que não foi positiva da parte de Faraó, não é? E ainda agravou mais, representa um papel simbólico e até profético no papel da oposição ao povo de Deus? O que é que tu achas sobre isto? É interessante porque este simbolismo que estás a mencionar, ele não é estranho à Bíblia. Porque no livro do Apocalipse, quando fala das duas testemunhas, no capítulo 11 do Apocalipse e versículo 18, faz menção a uma grande cidade onde jazem as duas testemunhas e diz que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então, do ponto de vista simbólico, não estamos a ultrapassar, digamos, o conceito bíblico de que no Egito há um simbolismo. Representa alguma coisa, não é? E, de facto, nós vemos que, neste momento, no Egito, vai haver uma grande opressão, como estamos a mencionar, vai haver uma grande opressão sobre o povo de Deus.
ao ponto, e depois vamos estudar mais à frente isto, ao ponto de o próprio povo de Israel ficar convencido que nunca será liberto. E até se vai voltar contra Deus. Ora, do ponto de vista profético, nós vivemos também um período em que se nega, que é a filosofia do Egito, se nega o Deus Criador, e essa negação ela é exercida e a influência negativa é exercida também sobre os seguidores de Jesus, e há opressão. E haverá um período, certamente aqui mais para a frente, e o Apocalipse, não vamos estar a debater sobre isso, mas o Apocalipse apresenta isso, em que haverá uma forte pressão sobre aqueles que querem ser fiéis a Deus e sofrerão dano. Assim como o povo de Israel sofreu, digamos, as suas cargas foram aumentadas, o seu trabalho foi aumentado, as suas dificuldades económicas foram aumentadas. Diz o livro do Apocalipse que ninguém poderá comprar nem vender se não tiver a marca, se não estiver alinhado com o sistema, com a filosofia vigente. Ora, sem dúvida que aquilo que se passou no tempo de Moisés tem implicações nos dias de hoje. Porque para sair do Egito o povo sofreu. Nós também temos que sair do Egito, símbolo do pecado. E isto tem consequências. E é o poder de Deus que vai libertar, que foi o poder de Deus que libertou no passado, e hoje também será o poder de Deus a libertar-nos deste jugo do pecado. Ok. Interessante este simbolismo. Há alguns detalhes também que que se podem deduzir do texto, que é o facto da carga imposta pelo faraó aos hebreus, e é interessante porque o porquê desta carga que foi imposta aos hebreus, porque pode-se perceber e vê-se também pelo quarto mandamento do lembra-te da guarda do dia de sábado, era algo que foi-se perdendo. Não havia forma dos hebreus guardarem o sábado, eram escravos, e pode-se perceber pelo contexto do próprio livro de Êxodo que possivelmente uma dos pedidos de Moisés ao faraó foi precisamente de poder conceder esse direito de liberdade religiosa, de poder voltar a ter esse tipo de práticas, neste caso de observar o sábado. E pode estar relacionado com o facto de o faraó dizer: vocês são preguiçosos, não querem trabalhar, querem ter um dia de descanso, mas para quê? E então há essa imposição, essa sobrecarga que acontece aos hebreus, no sentido de eles mesmos serem os próprios fornecedores de material e dos tijolos, e é interessante ver que também existe ligação com esta característica de Êxodo, de voltar a ter um dia de guarda que é identitário, também com Apocalipse, que também dá identidade ao povo de Deus, e há sempre esta questão de um sistema que tenta incutir regras, e um Deus que é libertador, mas que também é um Deus identitário, e é interessante estes pormenores que também podemos deduzir do livro de Êxodo. E a consequência não foi a melhor, não é? Porque a partir do verso 20 os israelitas vão se queixar de Moisés e Arão, não é? Aqueles que foram escolhidos por Deus para os libertar ou para os tirar do Egito, revoltam-se contra eles, não é? Queixam-se contra eles porque aquilo que eles pensavam que seria muito bom, que era sair para celebrar, no fundo foi uma opressão ainda maior, não é? E eles vão se queixar logo ali a Moisés. No fundo é uma antevisão daquilo que Moisés vai sofrer durante o deserto, não é? Porque o povo de Israel, de altos e baixos, quando o povo não estava bem, queixava-se de Moisés, dizia: o melhor é termos estado no Egito, voltarmos para o Egito, e Moisés vai sofrer, não só aqui, mas vai sofrer ao longo da sua caminhada, não é? Mas aqui é este início que foi um bocadinho mais difícil. Depois vamos ver no próximo episódio como é que Deus vai fazer para
que a libertação se faça, não é? Mas realmente aqui foi um bocadinho difícil a saída. E se calhar chegamos a um ponto em que muito poucas pessoas acreditam na libertação. Se calhar Moisés e mais uma ou outra pessoa, mas a grande maioria não acreditava na libertação. Muito bem, vamos voltar então aqui à nossa história de interessante, de começo, não é? Do começo de saída do povo, não é? Aqui um início que foi um pouco difícil, não é? E então vou ler mais uma vez o capítulo 5 de Êxodo, versículo 22, e depois o 6, versículo 7. E vou depois também fazer uma pergunta ao Ruben. Então, no Êxodo, capítulo 5, verso 22, nós lemos o seguinte: Então, tornando Moisés ao Senhor, disse: Senhor, porque fizeste mal a este povo? Porque me enviaste? E no capítulo 6, verso 7, diz o seguinte: E eu vos tomarei por meu povo, e eu serei vosso Deus. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Portanto, na sua oração, Moisés questiona Deus, porque Deus permitiu que este mal viesse ao povo, não é? Mas Deus não ficou ofendido, digamos assim, com esta oração de Moisés, mas Deus deu aqui uma certeza, não é? Uma certeza de que Deus os tiraria. Será que Deus renova as suas promessas? O que é que tu podes dizer destes textos? Sim, nós aqui vemos claramente a humanidade de Moisés e vemos a graça de Deus, claramente. Mas é interessante perceber que o à vontade que Moisés tem de ser genuíno e vê a abertura da parte de Deus para o fazer, porque ele até pode ser um pouco brusco com o próprio Deus e quase acusador, porque ele diz: porque afligiste este povo, ou seja, Deus é o causador do mal. E é verdade que havia esta mentalidade um pouco no Antigo Testamento de que Deus era o causador do bem e do mal. Não havia muito ainda a concepção do inimigo de Deus, que é progressivo. Temos no livro de Jó, e depois vemos também em Zacarias, mas é no Novo Testamento que Jesus dá uma abertura maior neste aspecto, mas Moisés acusa: porque afligiste este povo, porque me enviaste. Aqui também se vitimiza um bocadinho, não é? Eu estou aqui no meio disto tudo, não me estão a ouvir. Arão, que também vinha comigo, nada está a resultar. O que é que está a acontecer, não é? Mas é interessante que isto também vemos claramente a resposta humana de Moisés, muitas das vezes também pelo facto de conhecermos as histórias bíblicas destes personagens, pensamos que eles eram seres diferentes de nós, não é? E depois vemos claramente no Novo Testamento, neste caso sobre Elias, a dizer que eram homens dados às mesmas paixões do que nós. Mas vemos então que há esta resposta desanimada, confusa de Moisés. O sofrimento do povo ainda viu-se agravado. Ele pergunta porquê, mas depois nós vemos que a resposta de Deus é uma resposta completamente diferente daquilo que seria o paradigma humano, porque ele não vai censurar, ele não o corrige sequer, nem o castiga. E vemos aqui claramente, mesmo da forma como Moisés escreve e narra neste livro do Êxodo, vemos que Deus é um Deus que escuta, um Deus que ouve. Paciente. E que compreende, não é? Ele mesmo se diz longânimo, e o próprio Moisés também escreve isso. E é interessante que Deus não se afasta de nós, de nenhuma maneira, mas muito menos quando nós somos sinceros e mostramos as nossas dores, e mostramos aquilo que realmente está a acontecer. Deus até prefere, isto sou eu a dizer, obviamente, como diz o apóstolo Paulo, sou eu a dizer, Deus até prefere que nós sejamos assim genuínos, sinceros, do que nem conversarmos com Ele. E então Deus gosta quando há esta relação, quando há esta proximidade, e isto também mostra-nos que a fé não exclui perguntas. Nós devemos realmente ter uma relação com Deus que nos permita perguntar porquê, o porquê de me estar a acontecer isto, até quando, não é? E vemos então que
É verdade que Deus conhece o coração, mas vemos que Deus sabe que nós precisamos de abrir o nosso coração de todas as formas e falar com Ele como realmente aquele a quem podemos recorrer. Depois nós vemos que, à parte disto tudo, à parte desta oração que Moisés faz, que questiona tudo o que estava a acontecer, vemos que Deus reforça depois aquilo que era o seu plano. E nós vemos no capítulo a seguir, no versículo 7, ele reforça e diz: tomar-vos-ei por o meu povo e serei vosso Deus, sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Deus já estava a pensar. É verdade que ele sabe tudo desde o início, mas a cada rejeição e a cada resistência do faraó, eu vou até ao fim, até ao fim da graça do faraó, e vocês vão perceber que eu não desisto de vocês e vos amo e quero vos libertar para um futuro melhor. É interessante que a nossa experiência com Deus é sempre progressiva, não é? E vamos ficando com um relacionamento com Deus cada vez maior. Pois Moisés aqui, no capítulo 3, quando Deus o chama, no versículo 17, Deus vai dizer: porquanto eu te disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu e por aí fora, não é? Portanto, aqui claramente Deus tinha dado uma certeza a Moisés: eu far-vos-ei subir, não é? Portanto, podes ter certeza de que aquilo que eu disse que ia acontecer, vai acontecer. Só que Moisés aqui ainda não tinha aquela experiência forte que depois vai ter no Egito, durante o deserto, aquela experiência forte. E aqui Moisés ainda vai a Deus, e esta é uma coisa muito interessante da Bíblia, porque a Bíblia não mascara. Quem escreveu o livro do Êxodo foi Moisés, e Moisés não mascarou aquilo que é a realidade, porque Moisés podia não ter colocado este versículo que nós lemos aqui, de que ele... A sua própria atitude. Exatamente, claro. A sua própria atitude, mostrando, não digo fraqueza de fé, mas mostrando aqui uma certa dúvida até, não é? E ele podia não ter escrito, mas aí é que se vê realmente que a Bíblia é verdadeira, porque não há aqui nada para diferenciar ou mostrar diferente daquilo que aconteceu na realidade. Realmente a Bíblia narra aquilo que aconteceu, e Moisés realmente foi ter com Deus. Ele devia ter dito: Deus disse-me que isso ia acontecer, então vai acontecer. E Deus, com paciência, disse: Moisés, não te esqueças, eu disse que ia acontecer e vai acontecer. Eu volto a afirmar que vos tirarei do Egito. Mas é interessante que desde aqueles tempos o ser humano gosta de viver o presente e o momento. Exato. Não é? É isso. E fica aflito quando as coisas fogem do controle dele, não é? Nós, como seres humanos, se nos fogem do controle, nós ficamos aflitos. E no versículo 9 do capítulo 6, Hortelinda, disse: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés por causa da angústia de espírito e da dor da servidão. Ou seja, Moisés agora volta a falar com o povo, e o povo não ouviu. Não ouve. Então, o povo não creu, não ouve, porque estava angustiado, estava sem esperança. Porquê é que achas que o povo não deu ouvidos a Moisés? Vamos aplicar à nossa vida hoje também, como nós, como humanos que somos, como é que nós podemos falar sobre isso? Eu vou continuar a fazer advogada do povo, na realidade, para compreendermos as pessoas e as suas reações, temos que nos pôr um bocadinho calçar um pouco os seus sapatos, não é? O ser humano é um ser muito limitado, é um ser que já não tem acesso ao passado, ainda por cima muitas vezes se esquece, ainda não tem acesso ao futuro, portanto é um ser dentro do presente, como dizia o Ruben, é um ser que está limitado, não é? No imediato. Então o povo de Israel passa por uma situação que reconheçamos que é de uma aflição sem precedentes, não é? Ainda por cima, aquilo que ele esperava que fosse a sua boia de salvação se vem a revelar finalmente como algo que os vai enterrar ainda mais, afundar, portanto ainda mais. Logo aí podemos dizer que o horizonte fica negro e a esperança fica comprometida. Como é que nós podemos acreditar nisto? Reparem que mesmo Moisés confrontou Deus, mas como é que isto é possível? E o povo não tinha visto a sarça ardente e não tinha ouvido diretamente a voz do grande eu sou.
eles tinham um intermediário, que era Moisés, que ainda por cima, enfim, com o que tinha feito 40 anos antes, talvez não tivesse a melhor reputação entre os israelitas, não é? Então, o povo realmente, desta boa notícia, esta boa notícia virou uma espécie de escravidão ainda mais grave, não é? Mais terrível. Isto porque o agravamento da situação é impossível não acontecer. Dizem que a hora mais escura da noite é a que precede a aurora. Então o povo estava na aurora da sua libertação, ia ser libertado. E na realidade ele vai passar por esta grande experiência. É claro que a sua solução teria sido confiar em Deus, confiar em Moisés, mas nós podemos dizer que para o povo, nesta altura, eles não tinham ainda talvez uma experiência da ação de Deus que lhes desse capacidade para ter esta fé face a uma situação tão difícil. E vemos que Deus tão pouco exige essa fé. Deus não vai criticar o povo nem acusar por eles não terem fé. Deus fala-á mais tarde, após o Êxodo, com tudo o que Deus faz no Êxodo e no deserto. Deus vai acusar o povo de ser um povo de dura cerviz e de realmente não ter fé, tendo motivos para ter fé. Mas neste momento Deus não diz nada. Aliás, como tu disseste, nem a Moisés. Deus compreende que ele ainda não se revelou suficientemente poderoso para dar segurança a este povo. Seria um erro pensar que Deus torna as coisas mais difíceis, estes agravamentos que vêm, portanto, à vida do crente para provar a fé. Eu penso que Deus não faz para provar a fé, faz para mostrar o seu poder e aumentar a fé. Por outro lado, já foi aqui aflorado, penso que pelo Ruben, que nós devemos pensar que o agravamento das situações é algo normal. E porquê? Porque as ações libertadoras de Deus são incursões que Deus faz no campo do inimigo. Não é? Deus vai ao Egito tirar a presa que é do inimigo. E o inimigo não deixa partir a presa, portanto, sem luta, sem guerra, sem fazer realmente provocar sofrimento, não é? Sabemos que Deus é vitorioso, mas como já foi dito aqui em vários outros episódios, Deus sabe que vai fazer o que Ele quer, libertar o povo, mas Deus não pode impedir a ação do campo contrário, de tentar reter, portanto, a sua presa. Portanto, todos aqueles que realmente ainda hoje o Senhor os chama do Egito do pecado para a terra prometida, para uma nova vida, para uma vida plena e abundante em Jesus. E eles têm que deixar o seu Egito. Eles passam por problemas. Todos nós que estamos aqui, se fôssemos falar do momento em que conhecemos Deus, em que aceitamos Cristo e decidimos segui-lo, a nossa situação se agravou. Se agravou com a família, se agravou com o trabalho, se agravou com os amigos, houve abandono, houve perseguição. Porquê? Porque o inimigo não quer largar a sua presa. Então todos aqueles que aceitam o convite de Deus têm que contar com isto. E não é porque lhes acontece que as coisas se dificultam que Deus está ausente ou que é infiel ao seu chamado ou infiel às suas promessas. Não, como disseste, o Êxodo neste momento representa o grande conflito. E neste grande conflito, portanto, o inimigo vai ter liberdade para agir também. Claro que o Senhor tem a última palavra, mas Ele vai meter em obra todas as suas forças, todas as suas estratégias, para nos reter, para nos desencorajar. Mas Jesus, que é o novo Moisés, Ele promete estar connosco, não é? Nunca nos deixar, e realmente a todo aquele que adere a Jesus, como Ele mesmo diz, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas contemos com as dificuldades, preparemo-nos, muitas vezes não estamos preparados para elas, precisamente porque é no início, geralmente, da nossa conversão. Portanto, é uma experiência pela qual passa todo aquele que é liberto do Egito e do pecado. Ou seja, não tinham ainda maturidade suficiente. Eles não tinham maturidade para enfrentar esta dificuldade. Como cada crente, quando é no início, também não tem. Por isso o Senhor não nos acusa de falta de fé. O Senhor continua a prometer.
confia, aguenta, eu estou contigo. Claro. E vamos ser vencedores. Muitos deles nunca iriam encontrar esta maturidade espiritual. Nós vemos no deserto, não é? Sim. Alguns deles não iam encontrar, Mas outros sim. Mas outros sim, não é? E nós temos aqui, por exemplo, Moisés, que encontrou esta maturidade espiritual, desse relacionamento com Deus, e todos aqueles que querem encontrar esta maturidade espiritual podem contar que Deus os sustenta nesta maturidade. Todos aqueles que estão passando, possivelmente algumas das pessoas que nos estão ouvindo estão passando por este desafio de deixar o Egito para poder seguir o Senhor, então devemos tomar para nós mesmos o que Deus disse através de Moisés ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vai fazer por vós. Sim. Portanto, confiar nesse livramento, porque Deus é o Todo-Poderoso. O corte é sempre difícil, não é? O corte é difícil porque aqueles que nos deixam partir não nos querem deixar partir. Claro. E não é só isso, porque assim, é o que eles conheciam. Apesar deles ali sofrerem a servidão e serem escravos, no fundo eles tinham ali a comida, constituíram ali a vida. Ou seja, era aquilo que eles conheciam, e agora é dizer, vamos para um sítio desconhecido, para um deserto. Estamos a falar de um conjunto grandioso de pessoas. Estamos a falar, alguns comentaristas dizem cerca de 2 milhões de pessoas, não é 3 ou 4, e portanto o povo realmente tinha-se agarrado um pouco ao Egito, que é o que conhecia, e às vezes esse corte é difícil, não é? Por isso é que é interessante, todas as coisas têm um sentido. Era necessário que Deus deixasse este povo passar por uma experiência dura de escravidão, para que eles desejassem partir, porque senão o nosso comodismo, como tu dizes, ganha. Nós preferimos o que já temos, trocar o que já temos por qualquer coisa que não temos e que não conhecemos, mesmo que no lá apresentem, enfim, muito cor-de-rosa. É difícil para o ser humano, pelo menos para uma boa parte dos seres humanos. Mas as pessoas esquecem-se rapidamente, porque o povo no deserto, quando tinha dificuldades, alguns deles diziam, se nós estivéssemos no Egito, com a nossa carne, com as nossas panelas. Ou seja, era preferível ter voltado para o Egito ou ter estado no Egito do que sofrer neste deserto. Mas nós temos que compreender que Deus está a trabalhar connosco numa caminhada pelo deserto até à terra prometida, não é? Exatamente. Há um texto, se me permitem, no Salmo 119, no versículo 71, em que o salmista diz: foi-me bom ter sido afligido. Exatamente. E ele depois diz porquê? Para que aprendesse os teus estatutos. Claro. Isto é um bocadinho incompreensível. Então eu tenho que passar pela dificuldade para aprender. É verdade. É verdade. É na dor, é no sofrimento que nós aprendemos. Sim. O Tiago também diz, o apóstolo Tiago, não é? O irmão de Jesus também diz: bem-aventurado aquele que sofre a provação. Porque depois de provado fica mais forte, mais resistente, mais maduro, não é? Então, este foi um texto que durante algum tempo, quando eu descobri a fé e aceitei a fé cristã, não percebi muito bem, porque assim, receber as provações, tudo bem, agora com alegria, não é? Bem-aventurado o que sofre, não é? Mas depois percebi, até na minha própria experiência espiritual, de que muitas vezes, passando por essas dificuldades, nós nos agarramos mais a Deus. E o povo foi o que aconteceu em muitos deles. Mas há aqui um versículo no capítulo 6, verso 2 e 3, que é muito interessante e eu gostaria de partilhar aqui. Diz assim: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Não é? Claramente, não é? Deus vai se revelar. E depois vai dizer assim, versículo 3: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então Deus vai se revelar aqui de uma forma muito mais abrangente, poderosa e profunda do que antes, não é? Para que o povo realmente soubesse que é Deus, é o Senhor que o está a libertar. E nós hoje somos uns privilegiados, porque nós temos todo o historial da ação divina. Portanto, se estes homens e mulheres, houve momentos em que eles não confiaram, eles não tinham o conhecimento que nós temos. Nós hoje temos um conhecimento muito mais profundo, muito mais solidificado, e isto é uma responsabilidade para mim e para cada um de nós. Claro. Não é? A nossa fé devia de ser sem defeito, não é? Exatamente. Moisés, aqui no versículo 12, e agora faço esta pergunta: Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não têm ouvido, como pois Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Eu compreendo muito bem a posição de Moisés neste momento. Ele está, digamos, diante de um desafio tremendo. O próprio povo não o aceita, não é? Começa a criar obstáculos. Tu não foste enviado por Deus
para nos vir libertar. Porque, olha, se tivesse sido enviado por Deus, nós já estávamos a sair daqui. Tu fizeste aí uns milagres, fizeste aí umas coisas interessantes, mas olha, mas isso não resultou. O faraó não teve ouvidos. Portanto, tu, connosco, não deves ser o enviado de Deus para vir libertar, porque as coisas estão a complicar. E o faraó também não estava a facilitar as coisas. Ele dizia, Senhor, eu nem sei falar. É uma expressão idiomática. Eu não consigo comunicar, eu não sei falar com este povo. Está-se a passar alguma coisa? Como é que eu vou resolver isto? No fundo, Moisés está a pôr diante de Deus o dilema que ele está. O povo que eu vim libertar não me compreende, não me aceita, acha que eu que sou um charlatão. Tu dizes que eu tenho que ir falar com o faraó, mas o faraó não me dá ouvidos. Como é que eu vou fazer? Eu estou incapacitado de agir. Mas é interessante, eu vi esta expressão e eu gostei dela, é que Deus não nos chama para sermos bem-sucedidos. Deus chama-nos para sermos fiéis. Obedientes. Para vivermos em fidelidade à palavra do Senhor. E se nós vivermos em fidelidade à palavra do Senhor, então o sucesso vem pela ação de Deus. Não, porque senão o que é que nós íamos dizer? Eu sou muito competente. Claro, eu consigo, eu posso. Consigo, eu faço. Olha o que eu fiz. Não é? E Moisés até era tentado a dizer, olha, eu consegui. Se ele tivesse chegado ao faraó e tivesse dito, Deus diz para deixar o meu povo ir. E o faraó dizia, muito bem, levem. Moisés o que é que ia dizer? O tempo que eu passei aqui no Egito, os 40 anos, como para ser um grande general, teve efeito. Eu consegui que o povo... Mas quando eles saíram do Egito, a quem é que eles deram graças? Não foi a Moisés? Eles reconheceram que foi Deus que os libertou. Exatamente. Toda a ação de Deus sobressaiu, o poder de Deus sobressaiu. Na nossa vida nós também precisamos do mesmo. E infelizmente, e é aquilo que estamos aqui a falar, é bom termos um Deus que sabe qual é o passo, qual é o percurso que nós temos de fazer na nossa vida. Muitas vezes temos que passar pela dor, pelo choro, pela doença, pela angústia, com um propósito purificador. Não é que Deus tenha prazer nisso, como não teve prazer em que o povo de Israel sofresse nas mãos dos egípcios. Deus não tinha prazer. Mas isso fazia parte do plano de Deus para que este povo compreendesse quem é Deus. Aperfeiçoar o seu caráter. Exatamente. Também. Para perceber-se o que era o Egito. Porque para eles o Egito era bom. E quando nós não conhecemos outra realidade, nós acomodamos à realidade que temos, não é? Isto é a mesma coisa, a pessoa que vive, sei lá, numa família disfuncional onde há violência, a pessoa até se vai acomodando a isso. Ou a pessoa o que conhece, não é? É o que conhece, não conhece outra realidade. É o que tem. E nós vivemos no pecado. O povo de Israel vivia no Egito, estava sujeito a toda a pressão, e para eles aquilo era normal. Por isso eles vão dizer lá no deserto, quem nos dera, como já foi aqui mencionado, quem nos dera voltar ao Egito. Que bom era. As panelas com as cebolas, com os aipos, com os porros, com os pepinos, que bom era. Quer dizer, mas este povo, depois, porque Deus disse, eu vou levar-vos para uma terra que mana leite e mel. Aquilo que eu vos quero dar é muito melhor do que aquilo que vocês tinham. E o interessante, Moisés, o interessante aqui nesta questão é que não só Moisés diz que tinham lábios incircuncisos, mas o povo também tinha ouvidos incircuncisos, porque tinham os ouvidos fechados àquilo que Deus queria falar. Não havia sintonia. Estava ali um bocado disfuncional esta comunicação, não é? Portanto, Deus queria falar ao povo, mas o povo tinha os ouvidos completamente fechados àquilo que Deus queria dizer ao povo, não é? Ou seja, no fundo eles só ouviam aquilo que conheciam, e como nós já dissemos, o Egito simboliza o mundo, não é? E tudo aquilo que se vive no mundo. Quando eu digo o mundo, separado de Deus. É o mundo separado de Deus, não é? O mundo que não tem Deus. E Deus queria realmente dizer assim, vocês têm que sair desse mundo onde eu não estou, para vocês virem para uma terra onde eu sou o Senhor, não é? O centro, não é? E no fundo, na nossa vida, porque Moisés vai dizer isso, e nós hoje também temos que testemunhar, cumprimos a nossa missão, falar de Deus às pessoas, não é? Às vezes até nos sentimos que temos lábios incircuncisos,
e que as pessoas têm ouvidos incircuncisos, mas assim como Deus foi com Moisés, Ele também é connosco. Sim, e Deus quer mesmo quer usar-nos, porque os maiores beneficiados somos nós. Quando e a maior bênção foi para Moisés, sem dúvida. É verdade, ele sofreu, mas ele teve um privilégio que mais nenhum ser humano daquele tempo teve. Quer dizer, eles tiveram o privilégio todos de ver, mas o privilégio de Moisés estar face a face com Deus, lá no Sinai. Que homem é que tinha este privilégio, não é? Porquê? Porque apesar de todas as fragilidades, todas as dificuldades, ele confiou em Deus. Era puro. Ele era puro. Ele era íntegro diante de Deus. Como aqui no versículo 3 há pouco nós lemos, não é? Não fui perfeitamente conhecido pelos anteriores, mas agora eu me revelei verdadeiramente como o Senhor, não é? Porque o Senhor. Mas é interessante, e estão a falhar a voz agora, é interessante em relação à forma como Deus se apresenta, e ele foca-se muito e fala várias vezes a respeito do seu nome. Eu sou o Senhor. Revelei-me de forma diferente a vocês, não o fiz antes. Tem a ver precisamente com o próprio significado daquele nome, que é aquele que está fora do tempo, que é autoexistente e que consegue jogar com toda a gente de acordo com a sua omnisciência e a própria essência de ser Deus, porque nós vemos que Deus trabalha com Moisés porque era incircunciso de lábios e porque não sabia falar, porque já não dominava a língua egípcia, e então há um tempo para isso. Deus trabalha com os ouvidos incircuncisos dos hebreus, porque eram teimosos, tinham falta de fé, e Deus trabalha com isso. Deus também trabalha com o povo egípcio, que eram incrédulos, e Deus trabalha com isso. E O coração vamos do ver isso faraó, que era incircunciso. noutros episódios, que há 10 pragas, precisamente porque há um trabalho de Deus, precisamente com o povo egípcio. E isto faz-me pensar que é verdade que existe sofrimento, que existe provas, mas a Bíblia ensina-nos que ninguém diga que de Deus é tentado. Ou seja, Deus queria que o povo saísse logo, mas Deus trabalha com toda a gente. E nunca põe em causa o livre-arbítrio de toda a gente. E então Deus é longânimo, Deus adapta-se à realidade do presente, embora Ele tenha um plano, e adapta esse plano para poder realmente impressionar através do Espírito Santo todos aqueles que são envolvidos na cena. E então vemos que é verdade que Deus adapta aquilo que acontece, mas o sofrimento não vem dele. Aquilo que ele gosta é que no sofrimento e na prova nós possamos depositar nele a nossa confiança, para que possamos perceber que Ele é Deus e nós não. Amém. Muito bem, obrigado, Ruben. Isto já foi, no fundo, o teu apelo, não é? Agora vou deixar um minutinho à Hortelinda e depois ao Moisés, para deixarem uma mensagem final lá para casa. Pois eu gostaria de dizer, no seguimento do que o Ruben vem dizer, é que a revelação de Deus e a relação dele com cada pessoa não depende dele, depende da pessoa. Ele vai ao encontro da pessoa onde ela está e revela-se em função da necessidade e da possibilidade de cada um. E isso revela o grande amor de Deus por nós, não é? É o Deus que desce em permanência até nós, não é? O Deus que desceu assumindo a humanidade, é esse Deus que vem em permanência até nós, onde estamos, para nos levar para onde Ele está. Então quero dizer a todos aqueles que nos acompanham que não esqueçamos que estamos no centro do interesse de Deus. É por nós que Ele age, é por nós que Ele vai agir. Ele nunca nos deixará. Amém. 30 segundos, Moisés. Muito rapidamente, nós estamos a viver de uma forma simbólica no Egito. Quer dizer, aquilo que nos rodeia muitas das vezes condiciona o nosso relacionamento com Deus. E aquilo que o desafio que eu lanço aos nossos ouvintes é que permitam que a ação de Deus se sinta na sua vida e deem ouvidos à proposta que Deus está a fazer. Deus pode estar a enviar um Moisés, um Arão. Não fiquemos condicionados pelo espírito do Egito e permitamos que Deus trabalhe na nossa vida. Amém.
Obrigado pela vossa presença, foi muito importante e foi muito interessante ver este início difícil de Moisés, não é? Nós também atravessamos momentos difíceis, mas eu quero dizer, e não só àqueles que estão lá em casa, mas a todos nós aqui também, que apesar destas dificuldades que possam surgir, Deus está sempre no controle. Amém. E para si, resta-me deixar consigo uma vez mais esta revista esta que pode recebê-la gratuitamente na sua casa, só tem que enviar uma mensagem para o 933 939291, repito, 933 939291, pedir gratuitamente esta revista, ser-lhe dada. Será realmente muito importante esta revista para si, para os seus e também para os seus amigos e vizinhos, por isso não hesite. Queremos também deixar este mesmo número de telefone para se tiver alguma sugestão ou se quiser algum estudo bíblico mais aprofundado, presencial ou online, poderá contactar-nos também, ou deixar alguma pergunta, alguma dúvida que tenha surgido deste episódio, pode também contactar-nos por este número. Que o Senhor o abençoe. Temos marcado um encontro no próximo episódio. Fique bem, fique com Deus.